Brasileira que vive no exterior e está com pendência eleitoral tem direito à renovação de passaporte garantido no TRF da Primeira Região. TRF1 mantém a condenação do funcionário de uma empresa que falsificava documentos para enganar a fiscalização do IBAMA. E aposentado por invalidez, que voltou ao trabalho e não comunicou o INSS, é condenado a devolver valores recebidos indevidamente. O Inteiro Teor traz as decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. As eleições se aproximam e o brasileiro que vive no exterior também precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral, sob o risco de ter vários direitos suspensos, como o de tirar passaporte, por exemplo. Mas, em decisão recente, o TRF da Primeira Região julgou que uma brasileira residente no exterior, com pendência eleitoral, tem direito à renovação do passaporte. Entenda o porquê na reportagem. Estar com a situação perante a Justiça Eleitoral em dia pode evitar vários transtornos. É muito importante estar em dia com a Justiça Eleitoral, justamente para você possibilitar, por exemplo, a emissão de passaporte, possibilitar a inscrição em concurso público, a posse em cargo público e também você possibilita a renovação em instituição de ensino, além também de contrair empréstimo perante instituição financeira. Se você não estiver em dia com a Justiça Eleitoral, nada disso que eu disse agora, você pode exercer o seu direito nesse sentido. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais encerraram, no dia 9 de maio, o prazo para regularizar situações como mudança de domicílio eleitoral para quem vai votar nas eleições de outubro. Mas o ano todo é possível procurar a Justiça Eleitoral para resolver pendências. Pode procurar o cartório eleitoral para pagar a multa, por exemplo, ele conseguir alguma certidão que ele precisa, alguma declaração falando que ele pagou a multa da Justiça Eleitoral. O cadastro eleitoral não vai estar alterado ainda, como eu disse, o cadastro vai estar fechado. Mas ele consegue procurar a Justiça Eleitoral já para regularizar a situação e pegar alguma declaração, alguma certidão de que ele quitou a sua pendência. O brasileiro que vive no exterior também precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral, especialmente no caso de votação para presidente e vice-presidente da República, conforme vai acontecer nesse ano. A votação fora do território nacional é organizada aqui pelo TRE do Distrito Federal, com apoio da rede consular brasileira em cada país. Mas, se o brasileiro estiver fora do país e não conseguir votar, ficando irregular com a Justiça Eleitoral, essa situação não pode impedir, por exemplo, a renovação do passaporte dele, conforme decidiu recentemente a 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Segundo o relator do caso, desembargador federal Souza Prudente, apesar de o voto ser obrigatório, não é razoável excluir de qualquer cidadão o direito de renovar seu passaporte se o único obstáculo for a ausência de quitação eleitoral por circunstâncias alheias à vontade do profissional, especialmente se ele trabalha em outro país, fora do domicílio onde vota. O colegiado acompanhou o voto do magistrado. De qualquer forma, é sempre bom estar atento aos critérios para obtenção e renovação de passaporte e evitar outros problemas, como sempre faz Adriana Magalhães. Ela viaja todo ano para diferentes lugares do mundo e, por causa de algumas situações já vividas no deslocamento entre um país e outro, a servidora pública não perde nenhum prazo para manter os documentos dela e da família em dia. Eu adoro a América do Sul, onde não precisa de passaporte em alguns países, né? Argentina, por exemplo, mas eu faço questão de levar. Já viajei para os Estados Unidos, a Europa, a gente conhece vários países. Fomos esse ano para a África, foi maravilhoso. E
a gente só pode estar nesses lugares, né, com o passaporte, ou seja, é um documento super importante, super amado, né, porque por quem gosta de viajar, acho que é o documento mais adorado pelas pessoas que gostam de viajar. Então, é sempre bom manter o passaporte em dia, assim, saber que vai vencer e renovar direitinho para não ter nenhum drama. Quando você tem filho, então você tem que pensar no seu e nos passaportes deles, né? Nos passaportes deles. Então, a gente tem que fazer esse planejamento aí também, que não é só comprar passagem e comprar hotel e viajar, né? Você tem que ter todo esse planejamento também. No nosso portal, você encontra várias notícias relacionadas aos processos em tramitação no tribunal. Vai lá e veja a seguir. Justiça mantém condenação do funcionário de uma empresa que falsificava documentos para enganar fiscalização do IBAMA. E mais, aposentado por invalidez que voltou ao trabalho e não comunicou o INSS é condenado a devolver valores recebidos indevidamente. O nosso intervalo é rapidinho, a gente não demora. Até já! O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação do funcionário de uma empresa que falsificava documentos para enganar a fiscalização do IBAMA. A decisão é da terceira turma do TRF da Primeira Região, que confirmou uma sentença da Justiça Federal de Rondônia. A primeira instância condenou um réu e absolveu o outro da prática de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, o réu e um comparsa, que são funcionário e dono de uma madeireira, eram responsáveis por preencher informações falsas nas segundas vias das chamadas autorizações para transporte de produto florestal. A intenção era ludibriar a fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O funcionário ficava responsável por preencher as guias falsas, enquanto o dono do negócio tinha a atribuição de assiná-las. O MPF requereu a condenação do empresário, que não havia sido penalizado na ação em primeiro grau, argumentando que, como proprietário, ele era o maior beneficiário das atividades comerciais, razão pela qual deveria responder criminalmente pelos delitos. Mas, ao analisar recurso do Ministério Público, a terceira turma do TRF1 concluiu que havia provas somente da participação do funcionário da empresa no esquema. Segundo o relator, desembargador federal Ney Belo, como procurador da madeireira, o trabalhador subscreveu as autorizações para transporte de produto vegetal. O colegiado determinou pena de 1 ano e 2 meses de reclusão ao funcionário. E olha essa, um aposentado por invalidez que voltou ao trabalho e não comunicou o INSS foi condenado pelo TRF da Primeira Região a devolver valores recebidos indevidamente. O benefício é pago justamente para quem não pode mais trabalhar, como a gente mostra na reportagem de Daniela Garcia. Já se passaram quase 30 anos desde que seu Francisco conseguiu a aposentadoria por invalidez. Ele precisou parar de trabalhar depois que sofreu um grave acidente. O rapaz me pegou na mobilete lá e eu fiquei no chão todo quebrado. Aí me levaram para o hospital, fiquei em coma no hospital muito tempo. Seu Francisco permaneceu mais de 1 ano internado no hospital, ficou sem o movimento das pernas e teve outras sequelas. Desde então, mantém suas despesas com o valor que recebe da aposentadoria por invalidez. E se não fosse esse dinheiro... Ia ser muito difícil. Como é que ia sobreviver sem aposentadoria, mesmo pequena, né? Aí não ia ter condições, não. Quem recebe este benefício é porque não tem condições físicas para trabalhar, exatamente como seu Francisco.
A lei é clara ao afirmar que o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente ao serviço terá o benefício automaticamente cancelado. Mas ainda assim, há quem tente se aproveitar da situação. Em Minas Gerais, um homem aposentado por invalidez voltou a exercer atividade remunerada como servidor público estadual sem comunicar ao INSS. E o caso foi parar na Justiça. O Instituto pediu a devolução de todas as parcelas do benefício recebidas durante os quase 5 anos em que o acusado ficou com as duas fontes de renda. Já em primeira instância, foi determinada a restituição de uma parte do valor. O homem alegou que continuava debilitado e só havia voltado ao trabalho porque enfrentava dificuldades financeiras. O processo seguiu para a primeira Câmara Regional Previdenciária do TRF1, que decidiu: o cidadão deve devolver toda a quantia referente aos quase 5 anos de recebimento indevido. O relator, juiz federal convocado pelo tribunal, Rodrigo Rigamonte, destacou que houve omissão voluntária do segurado. Neste caso específico, a boa-fé ela é afastada em razão do dever que tem o segurado, que está aposentado por invalidez, de avisar, de comunicar à Previdência Social no caso de reassumir voluntariamente uma nova atividade. Ou melhor dizendo, ele tem o dever de requerer uma perícia oficial para ser avaliada a possibilidade dele realmente retornar à atividade. Não fazendo isso, na verdade, ele afasta essa boa-fé e legitima a atuação do INSS. É importante lembrar que o benefício da aposentadoria por invalidez é pago enquanto persistir o problema. E o segurado pode ser reavaliado pelo INSS a cada 2 anos. Ele tem uma função de substitutivo da renda. Então, no momento que a parte, que o segurado consegue sobreviver, atender às suas necessidades com o exercício de uma atividade voluntária, uma atividade remunerada, o INSS adquire essa possibilidade, na verdade, um dever de rever o ato e de exigir a repetição desses valores que foram indevidamente recebidos pela parte. E a gente fica por aqui. Não se esqueça, você pode acompanhar as reportagens do Inteiro Teor e outras notícias do TRF da Primeira Região também no nosso portal e no YouTube. E estamos também no Facebook e no Instagram. Obrigado mais uma vez pela companhia e até o próximo programa.